Ô, Vólio Bem, Oi. Tarcísio é fiel, não é fiel? O que você acha, Vólio Bem? Ele se acha bastante leal ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi o que disse ontem na solenidade em lembrança aos 91 anos da Revolução Constitucionalista de 1932, evento realizado no Parque do Ibirapuera, zona sul da cidade de São Paulo. Em conversa com jornalistas, Tarcísio disse o seguinte: o presidente é um grande amigo. A gente pode divergir em alguns pontos sobre a reforma, é normal. Não é possível que a gente vá sempre concordar em tudo. Já era assim quando eu era ministro. Tinha situações que eu discordava dele, mas procurava assessorar de maneira mais respeitosa e mais leal possível. Sempre tive uma lealdade muito grande. Os pontos que eu tinha colocado sobre a reforma foram colocados antes para ele e tá tudo bem. Conversamos e sempre serei leal ao presidente, sempre serei grato ao presidente. Se eu estou aqui, eu devo a ele. Em certa medida, sim, o tirou da obscuridade o presidente, levou para o ministério. No ministério, Tarcísio se mostrou, porque tem uma qualidade de pessoas que é especialmente competente em criar a fama de que é competente. É uma habilidade. Ele tem. Ele tem. O nome cresceu no interior de São Paulo, muito especialmente, não é? A esteira também do antipetismo, que é forte no interior. Se fez governador, agora ele tem um eleitorado hoje, uma parte do eleitorado é dele. E eu observei hoje de manhã, aqui, na Band News FM, no Band News TV, no comentário que eu faço, eu observei que inicialmente ele estava batendo na reforma tributária. Só que ele percebeu que ele ia ficar numa posição isolada. Aí ele passa a fazer uma exigência. O Conselho Federativo, os representantes dos estados que vão cuidar do ICMS e do ISS, da redistribuição, ele falou, não pode ser só um voto por estado. Aí se criou, né, além do voto, a turma que ganhar numa eventual pendenga tem que representar pelo menos, inicialmente se falava 60%, mas pelo menos 50% da população do país. Isso dá peso para São Paulo, então ele conseguiu mudar a reforma. Ele apanhou muito. Nós vimos isso, Novo Dória, não sei o quê, traidor, né? Foi chamado até de comunista. Vejam vocês. Mas aí, também os bolsonaristas, a família Bolsonaro viu que eles estavam ficando sem nada. Que Bolsonaro foi derrotado. No Senado, nós estamos vendo o PL já disse, nós vamos discutir a reforma sim. Então aí mudou um pouco o ânimo. Aí estavam malhando. Eu lembro que o Eduardo ficou tirando sarro do Tarcísio com aquele negócio que ele falou que ele era 95% favorável à reforma. Na verdade, Baleia Rossi falou por ele. Ficou ironizando. Agora não, agora o Tarcísio voltou a ser sensacional. O que os filhos estão falando aí? Vai. Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro foram às redes sociais elogiar o governador de São Paulo. Ontem, o vereador Carlos Bolsonaro foi o primeiro a apresentar solidariedade. Ele disse o seguinte: Tarcísio sempre foi sensacional. Demonstro minha admiração a ele. Que cada dia desenvolva mais o jogo político diante de tantas raposas. Um forte abraço, governador. Só um minuto, Larissa. Então, por que é que não aplaudiram esses filhos, os 20 que votaram a favor da reforma, se o Tarcísio estava a favor da reforma? O Tarcísio pode ser e os outros não? É isso? E o Flávio, hein? O senador Flávio Bolsonaro acompanhou o irmão e reforçou que atacar o chefe do executivo paulista seria uma grande injustiça. Ele disse: foi um ministro competente, trabalhador e aceitou a missão de ser candidato a governador de São Paulo por lealdade a Jair Bolsonaro. Siga firme, mostrando com trabalho sua importância para São Paulo e para o Brasil. Isso, e o Eduardo continua a atacar a reforma, não citou o Tarcísio. Agora, insisto, se é assim, os 20 que votaram a favor da reforma, então votaram de acordo com a vontade do sensacional Tarcísio. Se o Tarcísio é sensacional, os deputados fizeram aquilo que o sensacional pediu. Qual o problema, Vólio Bem? Não entendi. Onde está o problema, então? Tadinhos, eu diria que eles estão perdidos. Tanto é, Vólio Bem, está falando, não vamos repetir o erro no Senado, não. Não vamos repetir o erro no Senado, não. Vai lá.
A oposição no Senado tem discutido como não repetir esses erros, então, da Câmara e debatem agora como melhorar o texto da reforma tributária. O líder do bloco na casa, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, já disse internamente que apoia a PEC. O próprio PL deve mudar a orientação que veio da Câmara. A legenda foi a única na casa a dizer não para o projeto, a recomendar a bancada a rejeitar o projeto. Até o Partido Novo liberou a bancada, teve um voto a favor da proposta de emenda à Constituição. Quando até o Partido Novo libera, que pretende ser o bolsonarismo mais radical, mas sem Bolsonaro, aí realmente a situação, eu diria, Larissa, que a situação fica periclitante, não é mesmo? E o que nós temos aí ainda sobre a bancada bolsonarista ou de oposição no Senado? Vai lá, 16. O racha na oposição por causa da reforma tributária deve ser ampliado nas próximas semanas, já que alguns senadores disseram que vão questionar a orientação de Bolsonaro e vão votar sim a favor da proposta. Além de Rogério Marinho, Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, estão orientados a votar a favor. Por outro lado, parlamentares fiéis, como Jorge Seife, de Santa Catarina, ex-secretário da Pesca, e Damares Alves, indicam que serão contra a reforma tributária. Ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, é do PP do Piauí. Ele disse hoje que o ex-presidente foi levado ao erro ao ficar contrário ao texto. E escreveu aquele textão que a gente botou até com fundo musical e tal. Aliás, por falar do Piauí, eu ontem falei eu fiquei, depois eu vi, né? Ontem não, na sexta-feira. Eu falei, poeta Mário Faustino de Maranhão, tô com parentes do Maranhão, fiquei com Maranhão na cabeça. Não, Mário Faustino, que eu já falei 500 vezes, maior poeta, a meu ver, do século passado, do ponto de vista de qualidade, né? Não, Mário Faustino é do Piauí, gente. Eu tenho o único livro que ele publicou em vida, que eu juro que é de 1966, eu sei tudo, decoro. Depois eu tenho outro que tem as outras traduções, aí eu vou e falo aquela porcaria que eu percebo depois. Me deu uma tristeza, não vale bem, mas acontece. E rapidamente, resumo aí, para a gente fechar o bloco, que tem muita coisa boa. Haddad e Pacheco tem reunião para encaminhar a votação do Senado. Vai. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vão se encontrar amanhã para discutir os trâmites da reforma tributária na casa. A reunião será realizada no Congresso Nacional. A ideia do governo federal é acelerar a discussão da PEC. Em entrevista nesta segunda à Globo News, Haddad já confirmou também que não vai esperar a promulgação da proposta de emenda à Constituição no Congresso para enviar a segunda fase da reforma. Isso, e tem que começar a debater, gente, é isso, tá certo, tá indo no caminho certo, entendeu?